Nossa aula de gramática sobre fonética e fonologia, certo? Essa aula, ela é parte da gramática normativa, que é aquela que dá as regras, e é aquela que a gente estuda na escola. Fonética e fonologia vai estar relacionada ao som. E a unidade mínima sonora, já que fonética e fonologia está relacionada ao som, a unidade mínima é chamada de fonema. Ele é o som das palavras, certo? Nós temos uma palavra que nós pronunciamos de uma forma e nós escrevemos de outra. No caso, a letra é o que nós escrevemos. Em relação aos fonemas, nós temos as vogais, as semivogais e as consoantes. As semivogais ela tem pouca força e elas são representadas na escrita pelo I e pelo U. Enquanto que as vogais nós já sabemos, A, E, I, O, U, tanto a forma aberta como a forma fechada. As consoantes são aquelas que no alfabeto, eu tirando as vogais, as que sobrarem, o que restar, são as consoantes. Nós sabemos que existe também, em relação aos fonemas, existem os dígrafos. E é bom lembrar que os dígrafos, eles são considerados um só fonema, certo? Ele é um só fonema. Estudamos eles desde pequeno, certo? É o NH, o LH, o CH, o RR, SS, QU, o GU, o XC, o SC e o SC cedilha. Esses são os dígrafos e quando eles aparecerem nas palavras é contado como um só fonema. Por exemplo, a palavra casa. Nós temos aqui 4 letras. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. E pronunciamos casa. Aí a pronúncia é assim, K-A-Z-A. Então, 4 fonemas. Mas tem palavras que têm mais letras do que fonemas. Por exemplo, na palavra ninho. Aí lembrar que na palavra ninho tem um NH, ele é considerado um só fonema, certo? Então tem 5 letras e 4 fonemas, ok? Na palavra táxi, nós temos 4 letras e 1, 2, 3, o X aqui, você não pronuncia ele taxi, você pronuncia táxi, com o som de KS. Logo, você vai ter aí 5 fonemas. Então, tem palavras que têm o maior número de letras e menor número de fonemas. Palavras que têm menor número de letras e maior número de fonemas. E palavras que têm o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, como a palavra casa, né? Aí nós vamos aqui observar com relação à sílaba. Então, pessoal, a sílaba ela faz parte da fonética e fonologia. Nós temos os monossílabos, certo? Monossílabos. Palavras formadas por uma só sílaba. Os dissílabos. Os trissílabos. E os polissílabos. Nós estudamos isso desde o ensino fundamental 1, certo? Que nós temos as sílabas são divididas desta forma aqui. Então,
duas sílabas, dissílabos, três sílabas, trissílabos, 4 ou mais são chamados de polissílabo. E aí nas palavras nós temos a tonicidade das palavras, que também é dentro dessa questão da fonética, fonologia, tonicidade, que a gente sabe muito bem, cai muito em concurso, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Certo? Por exemplo, a palavra café, você vê que o fé ele é mais forte do que o K. Se você quer saber a tonicidade das palavras, é só pronunciar ela de forma falada, né? Você fala a palavra e aquela que for mais alta, a sílaba mais alta, a sílaba mais alta, a sílaba mais alta é aquela que é a sílaba tônica. Por exemplo, café. Você café, certo? É sofá. Então, nós temos aqui dó, né? Então, caderno. Aí você vai observar que caderno, a sílaba tônica dele é o der, né? Então, e enquanto tem isso, tem matemática. Matemática tem aqui a sua sílaba tônica também. Então, que no caso aqui vai ser o mar, né? Então, nós temos, por exemplo, quando é a última sílaba tônica, ela é chamada de oxítona. A penúltima sílaba tônica, ela é chamada de paroxítona. E a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. A característica das proparoxítonas é que elas são sempre acentuadas. Então, aqui em matemática, a gente vai ver lâmpada também. É isso aí, pessoal. Continuando ainda, nós vamos observar os encontros vocálicos. Nós sabemos que os encontros vocálicos são 3, né? Ditongo, tritongo e hiato. Tem muita gente que tem dificuldade em saber a diferença, certo? Então, no ditongo tem uma semivogal mais vogal ou uma vogal mais semivogal. Como eu disse a vocês que a semivogal é o I ou o U, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a palavra pai. Pai, ele, como eu expliquei, né? Aqui esse A é uma vogal e esse I é uma semivogal. Lírio. Lírio também é ditongo. Por quê? Porque aqui é uma semivogal e uma vogal. Aí, por que eu coloquei essa formulazinha aqui? Porque aqui diz quando é crescente e quando é decrescente. O ditongo crescente, ele vem com uma semivogal mais vogal. E o ditongo decrescente, ele é uma vogal mais uma semivogal. Já no tritongo, a característica dele é que ele tem, por exemplo, na palavra Paraguai, existe uma semivogal mais vogal mais semivogal. Então, esses aqui, o ditongo e tritongo, eles ficam sempre numa mesma sílaba. Já no hiato, é uma vogal mais outra vogal. Por exemplo, a palavra saúde. Quando eu for separar a sílaba de saúde, saúde é um hiato, justamente porque o A aí, ele é uma vogal, e o U, quando está acentuado, ele fica forte. Daí ele se torna uma vogal, não é uma semivogal. Esse U aqui não é semivogal porque ele está acentuado. Mesmo jeito é saída. Por quê? Porque está acentuado. Se esse I não tivesse acentuado, ele seria uma semivogal, ok? Então ele se torna um hiato.
Então, quando tiver um hiato, a sílaba ela fica, uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal fica na outra sílaba. Então é muito bom, é muito importante entender isso, porque geralmente cai nos concursos públicos. Ainda temos o encontro consonantal. O encontro consonantal, ele vai ser de duas formas. O perfeito, que é uma consoante mais L, ou uma consoante mais R. Por exemplo, blusa. Blusa, ele é um encontro consonantal perfeito, esse BL. Prato, esse PR é um encontro consonantal perfeito. Os outros encontros consonantais são chamados de encontros consonantais imperfeitos. Divisão silábica. Quando a gente vai fazer uma redação, temos que ter cuidado com a divisão das sílabas. Nós temos também esse assunto em vários concursos que colocam a divisão silábica de forma errada para a pessoa fazer a forma correta. Então, divisão silábica. Então, a gente sabe que o ditongo e o tritongo não se separam. Ditongo e tritongo não se separam. Então, Paraguai, Paraguai. Isso é um tritongo. Lírio, lírio. Então, tritongo. Os hiatos, eles se separam, certo? Hiatos. Cooperação. Cooperação. Então, aqui tem dois Os, certo? Saúde. Nós temos aqui saúde também. Os dígrafos RR, SS, XC, SC e SC cedilha, eles se separam. Por exemplo, carro, osso, osso. Exceção, exceção. Ok? Já os dígrafos NH, o restante, né? NH, LH, GU, CH, QU, eles não se separam. Por exemplo, quero, certo? Queijo, queijo, certo? Então, nós temos essas características da divisão silábica. Além disso, nós temos também o encontro consonantal perfeito, que também não se separa, a não ser se ele é pronunciável. Então, fica aqui a dica, ok? E vamos agora para os exercícios.